terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam ou amarem a sua vinda. Pode sentado adorando a Deus, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória para o Senhor. Como nós sempre falamos, é sempre um compromisso nós falar a palavra de Deus e também ouvir, não só falar, mas ouvir também. Você sabia que quem ouve a palavra do Senhor, meus irmãos, você sabia que quem ouve a palavra, quem fala também, mas quem ouve tem também um compromisso diante de Deus? Sabia? Quantos sabem? Sabe? Levanta a mão, eu tenho todos. Quem fala e quem ouve também a palavra de Deus tem um compromisso diante de Deus de responder por aquilo que falamos e por aquilo que nós ouvimos também. Quando nós ouvimos, diz a Bíblia que é bendito o varão que ouve a palavra de Deus, Apocalipse 1, ouve, lê e guardam a palavra de Deus. Amém, meu irmão? A melhor coisa que tem na nossa vida é nós guardarmos a palavra de Deus, guardar no nosso coração. E Paulo aqui escrevendo para Timóteo, nós vimos aqui, meu irmão, a preocupação de um homem verdadeiro de Deus. Você viu a preocupação, meus irmãos? Glória a Deus. Vai glorificando a Deus, vai adorando a Deus, vai exaltando o Senhor Jesus, vai glorificando o Senhor. Glória a Deus. Você viu a preocupação do apóstolo Paulo próximo da sua partida, já quase, diz a Bíblia que ele disse, eu estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Quer dizer, Paulo, ele estava sentindo, ele estava vendo que ele ia ser martirizado, que ele ia perder a vida. Mas agora eu pergunto, você viu Paulo murmurando aqui? Você viu Paulo reclamando? Meu Deus do céu, o que vai acontecer na minha vida agora? Será que Deus me abandonou? Meu Deus do céu, não, meus irmãos. Nós vimos Paulo aqui, este homem de Deus que sofreu pelo Evangelho, pagou um preço, sofreu por causa da palavra, por causa do Evangelho. Nós vimos ele dizendo aqui, eu estou sendo oferecido, mas eu combati o bom combate, guardei a fé, e agora a coroa da justiça, quer dizer, o galardão me está reservado. Viva, Pai, bendito é o nome do Senhor. O que é isso, meus irmãos? Os irmãos sempre estão pregando aqui. O que é isso? Aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. O justo juiz, ele vai dar recompensa. Glória a Deus. E ele diz aqui, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim. Aqui eu quero deter mais aqui na última palavra que ele falou aqui, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. A tua tradução, todos que amam a sua vinda. O que é isso, meus irmãos? Paulo, ele estava na terra, mas a mente dele, o coração dele, ele já naquela época, ele estava esperando a vinda de Jesus. Glória a Deus. Agora eu pergunto, será que Paulo estava errado? Será que Paulo se enganou? Será que Paulo, ele mesmo, ele já estava esperando a vinda do Senhor? Será que Paulo se enganou? Será que ele não estava enganado? O crente, ele sempre está esperando Jesus. O crente, ele trabalha, ele estuda. Alguns que estão estudando, trabalha, ele compra uma casa para morar, ele está com os pés na terra, mas a mente dele, ele está esperando. Paulo diz aqueles que amam a sua vida. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, para todos, inclusive para mim, essa palavra também. Nós temos que amar a vida do Senhor. Precisamos, quando o crente ama, o que é quando a pessoa ama a vida do Senhor? Quando ele ama, ele gosta de pensar. Se o esposo ama a esposa, o que deve amar, e a esposa também deve amar o esposo. No sentido assim, é necessário amar os outros, mas se ama, ele vai pensar assim, lá, não sei para onde, para longe, lá, o menos que não sai longe, está trabalhando, ele vai pensar, ele ama a outra pessoa. Aqueles que amam a vida do Senhor, ele sempre está pensando, ele está fazendo alguma coisa, mas ele está pensando
pensando, ou uma hora dessa, Jesus vai vir buscar uma igreja redimida, lavada, comprada com o sangue do Cordeiro, que tem o azeite nas suas vasilhas, que não deixou o fogo apagar ainda. Glória a Deus. Uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, que quando nós estamos pregando, quando a pessoa está pregando a palavra de Deus, nós gostamos de ouvir a pessoa falando a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, diz a Bíblia que a nossa fé é aumentada, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Se uma criança passar aqui e falar a palavra, ontem é o trabalho das crianças, eu guardei no meu coração, que é o ensinamento de Atos Apóstolos, capítulo 4, que é para servir a Jesus na alegria e na perseguição. É para servir a Jesus na alegria e na perseguição, na alegria ou na tristeza, porque Deus permite algumas provas. Não estamos no céu ainda, estamos no dia da Bíblia, no mundo, que a fé não é de todos. Você já leu da Bíblia? Eu creio que você leu, meus irmãos, que diz a Bíblia que a fé não é de todos. Quer dizer, não tem como nós, nós gostaríamos de todo mundo. Já que para lá, se todos iam, para a igreja converter assim, cara, que oramos por isso e queremos, mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Por isso o crente ele batalha, por isso o crente fiel ele passa dificuldade e perseguição. Por quê? Porque nem todos entendem o Evangelho. Glória a Deus. Nem todos nasceram de novo, nem todos passaram por novo nascimento. Inclusive, se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, não pode ser salvo. Então, meus irmãos, aqui Paulo, olha a preocupação dele. Ele não estava preocupado, dizendo assim: agora a minha partida está próxima, não sei quanto de dinheiro tem na minha conta, a partida está próxima, não sei o que eu vou deixar. Não, diz a Bíblia que ele estava pensando no galardão que o justo juízo me dará. Ele disse: naquele dia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A recompensa, meus irmãos, tem um versículo na Bíblia, nós devemos gostar, tem um versículo no meu coração em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57 e 58 em especial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 57, 58, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. O que é isso, meus irmãos? Galardão de cima, recompensa de cima, aquilo que nós fizemos, não para aparecer o nosso nome, mas aquilo que nós fizemos por reino de Deus, pensando nas almas, pensando na obra de Deus, no temor, pensando nas coisas de Deus, aquilo que nós fizemos. Diz a Bíblia que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz não é vão, é porque Deus não se esquece. Inclusive em Hebreus fala isso. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Se não estou, alguém acha aí, vê se é Hebreus 6, 10. Se não for, vamos achar outra hora. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho enquanto servistes aos santos. Glória a Deus. Alguém acha aí se é ou não é? E só não é. Glória a Deus. Deixamos assim, não, eu podia procurar aqui, mas é isso aí. Hebreus 6 e 10, eu não tinha certeza, achava que era, mas eu achava. Hebreus 6 e 10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, vírgula, do vosso trabalho que fizestes enquanto servistes aos santos. O que é o santo? A igreja, meus irmãos. Então, jamais podemos dizer: não, eu não faço nada para o homem, não faço nada. Não, é claro que nós não fizemos para o homem assim, pensando em receber do homem, para idolatrar o homem, mas enquanto nós servimos aos santos. Quer dizer, a igreja ela foi chamada para servir. O que é servir? Ajudar. O que é servir? Fazer alguma coisa que às vezes para mim até não tem muita, vamos dizer assim, para mim não me ajuda muito, no sentido para mim, mas para a minha pessoa, mas eu vou fazer alguma coisa porque estamos servindo, e isso tem galardão, diz a Bíblia. O vosso trabalho não é vão, Senhor. E o Hebreus fala que Deus não é injusto. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Voltando aqui para a vida do Senhor, vamos se meter um pouco mais nisso aqui. Eu estava também hoje orando, lendo um pouco a palavra de Deus. Você vê
que Paulo disse, justo juiz, justo juiz. Nós vamos ler lá no livro sobre a vinda do Senhor. Nós vamos ler lá no livro de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, glória a Deus, eu vou ler aqui a palavra, no versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, então não é todos. Depois nós, olha o que Paulo disse aqui, ele estava esperando, aquela vez, naquela época ele estava esperando, ele não estava enganado, ele estava esperando. Depois nós, os que estivermos vivos, olha, ele se incluiu, seremos arrebatados com eles quem? Com aqueles, os mortos que ressurgiram. Com eles nas nuvens. Aonde que é o encontro? Aonde que é o encontro na terra? No céu? Não, nas nuvens. Quer dizer, a Bíblia diz que Jesus descerá do céu até próximo, e a igreja vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Agora, no assunto da vinda do Senhor, tem pessoas que confundem, e é bom nós esclarecer. Não somos, sempre estamos aprendendo. E é necessário nós aprender. Lá no livro de Zacarias, nós vamos ver outro tipo de vinda de dia do Senhor. Zacarias capítulo 14. Isso aqui é uma coisa que ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Zacarias, que é um livro escatológico, profético. Toda a Bíblia ela tem ela é profética também. Mas muitos já se cumpriram, e aqui ainda não se cumpriu. Zacarias 14, e o verso 1, versículo 1, a vinda do reino do Senhor. Olha a diferença. Zacarias 14, 1, vejam, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, e a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade, permanecente. Olha o versículo 3 do 4. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, olha a diferença de outro tipo de vinda do Senhor. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, leste de Jerusalém. Aonde que os pés do Senhor Jesus vão estar? Aonde? Monte das Oliveiras. Onde que é Monte das Oliveiras? É no ar, no céu ou não? Na terra. Então, como explicar? 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios fala que a igreja vai subir a encontro do Senhor nos ares. E aqui a Bíblia está falando que o Senhor ele vai pisar com os seus pés no Monte das Oliveiras, quer dizer, na terra. Vamos continuar? Aí você vai entender. Você sabe, mas vamos relembrar, algumas pessoas não sabem. Vamos seguir aqui. No Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes. Até aqui, para não ficar muito extensa a leitura, e nós não ir passar muito do horário. O que acontece aqui, não? Que palavra é essa aqui? Essa aqui está falando da vida do Senhor para o povo de Israel, e aqui ele está falando da vida do Senhor quando ele vir com a igreja. Não sei se vocês estão pegando, estão entendendo aí. Em 1 Coríntios nós lemos, Jesus vai vir buscar a igreja, quer dizer, vai arrebatar a igreja que se converteu, a igreja lavada, a igreja que ama a vida do Senhor, a igreja que não ama o mundo com seus prazeres. Essa igreja, então, quando Jesus vir buscar, ela vai encontrar com Jesus nos ares. Vai levar para onde essa igreja? Para onde que vai levar? Para as bodas do Cordeiro, que
Paulo disse: a coroa da justiça me está guardada, quer dizer, vai levar os fiéis, aqueles que sofreram, padeceram, rejeitaram a si mesmo, negaram a si mesmo, procuraram agradar, prioridade para o reino de Deus, para a vontade. Essa igreja vai ser tirada da terra, vai com Jesus na porta do Cordeiro, e depois, meus irmãos, após isso vai começar então a grande tribulação, que nós vamos ler alguns versículos hoje aqui, mas não todos, senão nós vamos tomar muito tempo. Vai começar então pros que ficaram aqui, os que vão ficar, no caso não aconteceu hoje, os que vão ficar, vai começar a grande tribulação, a grande aflição que Daniel disse que como nunca houve desde o início até agora, a grande tribulação. Diz a Bíblia que os selos vão ser abertos em Apocalipse, os sais vão aparecer, a ira do Cordeiro, nós vamos ler depois ali, o dia da ira do Cordeiro vai vir sobre a terra, sobre aqueles que rejeitaram, sobre aqueles que desprezaram o amor de Jesus, a palavra. Infelizmente vai acontecer isso, e diz a Bíblia que vai se levantar então a grande apostasia que já está na terra. Enquanto a igreja está aqui, ainda a igreja está segurando, os irmãos obreiros sabem, os irmãos aqui, as irmãs sabem, a igreja está aqui, meus irmãos, ela está orando. Aí quando as irmãs de oração vão orar, seja em casa ou na igreja, elas estão orando: Senhor, aviva a obra, Senhor, repreende os espíritos, Senhor da vitória, repreende aqui, está combatendo, estão combatendo, e eles estão aqui. Mas quando a igreja vai ser tirada, diz a Bíblia que a apostasia vai se tornar mais generalizada, e diz a Bíblia, 2 Timóteo, eu não vou ler aqui, mas você pode ler em casa, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo não, perdão, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz a Bíblia que a vinda do anticristo vai ser com sinais e engano, que vai enganar muita gente, todos aqueles que amaram o pecado, amaram a iniquidade. Vai se levantar então quem? O anticristo, o falso profeta, e a besta e tantos outros mais. E daí, meus irmãos, quando esta palavra que nós lemos aqui, capítulo 14, diz a Bíblia que no final da grande tribulação, Israel, Jerusalém, vai ser sitiada por todas as nações, não é uma só, inclusive o Brasil também, não sei de que maneira, nem quero pensar muito, porque senão não é um assunto meu, eu preciso, o assunto meu é bem preparado de brilhar. Mas vamos dizer que todas as nações vão estar lá. Eu digo que não é assunto meu, que não cabe a mim pensar como é que vai ser, tentar quebrar a cabeça. O importante é que vai ser, todas as nações vão cercar Jerusalém, e Jerusalém Israel vai ter uma perca, eles vão padecer, mas quando eles reconhecerem o Messias, quando eles reconhecerem Jesus, diz a Bíblia que Jesus ele vai descer. Uma coisa que me chama a atenção, que diz a Bíblia: os seus pés naquele dia estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Que tamanho tem esse monte, né? Um montinho pequenininho assim, uma casa em cima? Não, meus irmãos, 800 metros de altura, aproximadamente 800 e pouquinho metros de altura, acima do nível do mar, e são uma cadeia de monte. Fica Jerusalém, tem o Vale de Cedron, que é uma canhada, antigamente tinha um rio, hoje não tem mais. Daí começa o Monte das Oliveiras, aí vai até Betânia, do Monte das Oliveiras até Betânia, pertence para o Monte das Oliveiras. Por isso que diz a Bíblia que Jesus, lá em Atos, diz a Bíblia que ele subiu ao céu no Monte das Oliveiras, e outros, em Lucas, diz que Jesus ele subiu ao céu estando em Betânia. Quer dizer, é o mesmo lugar, quer dizer, não é bem exatamente, mas é a região. E esse monte que nós falamos é uma cadeia de monte, tem hotéis lá, tem casa, tem tudo, tem um grande cemitério, bem que alguns irmãos já viram, mas grande cemitério. A metade daquele monte, quase um lado assim, pro lado de Jerusalém, é cemitério judaico, que eles entendem que colocando ali, vão ressuscitar primeiro, que está perto, não tem nada a ver, é uma tradição dele, está perto ali no tempo, então vão ressuscitar primeiro. Não, vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo. Glória, mas deixa ele o pensamento dele. Então, ali está um grande cemitério judaico, e daí começa então, tem um lugar lá que é um lugar de turismo, que as pessoas sobem, e lá de cima enxerga então uma boa parte de Jerusalém, enxerga o domo da rocha. Nesse lugar, na parte mais alta do monte
do Monte das Oliveiras, diz a Bíblia que Jesus vai colocar o pé dele. Agora eu pergunto, irmão, vai ser uma pessoa pequena, assim, da maneira que nós somos, assim, limitadinha desse tamanho aqui? Não, meus irmãos, Jesus ele vai estar glorificado, ele vai colocar o pé assim, quando colocou o pé assim, e veio para a igreja, vai ser algo sobrenatural. Já imaginou abrir um monte de veste a veste, quer dizer, vai haver uma coisa, vai haver um grande acontecimento ali. Isso aqui, meu irmão, é a vinda do Senhor para Israel, e também Jesus veio com a igreja. Por que nós falamos isso? Eles só que eles confundem. Como é que pode? A Bíblia diz que ali Jesus vai, a nuvem, a igreja vai colocar no ar, e aqui a Bíblia diz que Jesus vai descer o monte das oliveiras. Isso aqui dá um intervalo de 7 anos, mais ou menos. Não dá para afirmar assim. Mas é por aí, dá um questão de menos, isso vai dar um grande intervalo. A igreja, como já falamos, já subiu, já recebeu o galardão, já está, e depois ele vai descer com Jesus. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que vai acontecer muitas outras coisas, falando da ira de Deus. Vamos falar um pouco aqui do Apocalipse, como já falamos, não vamos discorrer, claro, não tem como, o assunto Apocalipse não tem como esgotar nem 2 dias falando direto, não tem como esgotar, mas nem o resto da vida. A palavra de Deus é revelada, e é uma palavra que é uma fonte inesgotável. Quanto mais tira, mais sai. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, se eu não estou equivocado, vamos ver aqui a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. Vamos ler o 12 diante. Eu pulei lá no 6, mas depois do dia nós vamos meditar mais para trás. Mas só para dar uma Apocalipse, o livro da Revelação, toda a palavra, mas o Apocalipse é especial, o livro da Revelação, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O que João viu na ilha de Patmos. Observei quando ele abriu o 6º selo. Senhor, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, que era feito naquela época os livros. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, quer dizer, na natureza, na terra, no céu, nas estrelas, em toda a natureza. Versículo 15: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, aqueles que têm a caneta, todos, escravos e livres, quer dizer, até os que não têm autoridade, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas. Olha bem a tribulação que vai vir sobre a terra. Eu creio que você não quer estar aqui. Eles gritavam para as rochas e as montanhas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Já tinha lido essa palavra? Não tinha, não estamos dizendo, mas leia sobre a ira, faça um estudo um dia, sobre a ira do Cordeiro. Tem varíssimos, tem muitos versículos. Alguém pode dizer, mas como é que pode? Ira do Cordeiro, ira de Deus, mas Deus será que é irado? Não, Deus não é irado, mas a ira de Deus vai vir sobre a grande tribulação, já está na terra, mas vai vir mais ainda. Não que Deus é irado, mas a ira de Deus vai vir. Por que ela vai vir? Está claro aqui na Bíblia, está claríssimo na Bíblia, por que ela vai vir. Deus
deu tempo, Deus está dando tempo para nós escapar da ira do Cordeiro. Se você vai ver a pregação de João Batista, esses dias atrás os irmãos desceram a sala do batismo, a pregação de João Batista fala da ira do Cordeiro. Já leu a Bíblia? João Batista disse: quem você ensinou a fugir? Até os jovens que se batizaram também, todos nós, a maioria aqui já, na pregação de João Batista, diz assim, raça de víboras, quem você ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? O que ele está falando? Da ira que vai vir sobre a terra. Desde aquela época João Batista já estava avisando. E alguém não entende como é que pode coisa. Vamos fazer uma ilustração aqui. Uma vez eu escutei alguém falando, eu achei interessante, só para a gente entender um pouco, procurar. Tinha dois amigos, assim como esses jovens aqui, dois amigos que estudavam, começaram a estudar. Um parou de estudar e o outro continuou estudando, se formou em direito, quer dizer, começou a exercer a advocacia. Um parou de estudar, o outro continuou estudando, se formou em direito, se formou e colocou o escritório de advocacia. Começou a trabalhar, começou a criar nome. Aquele outro amigo dele, caiu na vida de delinquência, de crime, e caiu preso. O que ele lembrou? Eu tenho um amigo, eu tenho aquele meu amigo de colégio íntimo, eu vou lá e ele vai me tirar da prisão. Ele foi lá, o amigo tirou ele da prisão, não cobrou nem honorário, não cobrou nada porque era um amigo. Quer dizer, o advogado, ele era advogado, tirou o amigo da prisão, continuou aquele advogado estudando, se formou a juiz, continuou estudando, se formou a juiz. Aquele delinquente continuou na delinquência, preso novamente. A algema dele, o que aconteceu? Eu tenho um amigo, eu tenho um advogado, eu vou no meu advogado lá, meu amigo, ele vai me tirar da prisão, vai me tirar da condenação. Ele chegou lá no amigo dele, chegou lá e disse: meu amigo, mais uma vez me tira da prisão. Ele disse: sinto muito, agora